Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 30 de março de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Sim, mudou o fuso horário, acabou o horário de inverno por lá, então agora a diferença é maior, né? São já 2 horas da tarde lá em Kiev. E essa noite nós tivemos mais um ataque grande com drones russos contra a Ucrânia, principalmente aqui na região de Kharkiv. A gente também teve um balanço sobre o ataque de ontem na região de Poltava, em que os russos atingiram a área de energia, infraestrutura de energia da Ucrânia, né? Como vocês sabem, em tese, está acontecendo um cessar-fogo em ataques de energia, mas é lógico, como era esperado, os russos não estão cumprindo, né? Na linha de frente não temos grandes mudanças de ontem para hoje, mas temos a informação de que a 3ª Brigada de Assalto ucraniana aqui na região de Borova se transformou num corpo de exército, aumentou 5 vezes o tamanho dela e tem feito manobras coordenadas aqui num estilo ocidental muito mais moderno de guerra, o que pode dar bons resultados aqui na ofensiva de verão desse ano, né? Não sabemos ainda o que vai acontecer na ofensiva este ano, mas via de regra nenhuma grande mudança aqui nas linhas de frente, né, aqui, né? Bom, outra informação que a gente tem também, e é o grande assunto do dia, foi uma grande reportagem que saiu no New York Times criticando a Ucrânia, criticando o relacionamento da Ucrânia com os Estados Unidos. É o que eu falo para vocês, as mídias tradicionais socialistas são todas pró-russas, estão todas compradas pelos russos, né? Saiu uma grande reportagem que eles tomam muito cuidado para parecer neutros, para não criticar diretamente a Ucrânia, mas transparecem uma série de problemas que os Estados Unidos veem com a Ucrânia, com o relacionamento entre Estados Unidos e Ucrânia, né? Isso o New York Times, que é um jornal majoritariamente de esquerda lá nos Estados Unidos, é da mídia tradicional socialista, e é o que eu falo para vocês, é o pessoal que apoia o Putin de verdade. A gente teve também a informação de que uma limusine da frota presidencial russa, né, um dos carros que de vez em quando leva o Putin, teria explodido lá em Moscou. Isso tem cheiro de briga pelo poder dentro dos próprios russos. A gente não sabe o que aconteceu, algumas pessoas estão dizendo que foi uma tentativa de assassinato do Putin. Se foi isso, acho ótimo. Acharia melhor ainda se tivessem conseguido, mas enfim, parece que não teve nada. Foi só o carro que explodiu, não aconteceu nada de mais sério por lá. Também temos a informação do Lula falando besteira sobre o Zelensky e confirmando que vai se encontrar com o Putin, né? Isso é uma besteira danada, falou um monte de merda sobre o Zelensky, muito parecido com o Bolsonaro, diga-se de passagem, as besteiras que ele falou sobre o Zelensky, né? De qualquer forma, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre essa fala do Lula e do Zelensky lá no canal Ancapso. Então aqui eu não vou falar muito sobre isso, vou deixar o link na descrição desse vídeo, do meu vídeo lá no Ancapso, em que eu critico essa idiotice do Lula e ainda esfrego na cara dos, entre aspas, a direita brasileira pró-Putin, como é que eles estão juntinhos com o Lula na opinião deles nessa história, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Magnus Carlsen, Tigresa VIP e Anão Pistolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje foram 111 mísseis, 111 drones lançados pelos russos contra a Ucrânia, 65 derrubados pela defesa antiaérea, outros 35 por guerra eletrônica, então a maior parte foi derrubada, mas causaram danos sim, né? Por exemplo, aqui a gente tem um caso em Kharkiv, Kharkiv foi o principal alvo. Aqui o pessoal dirigindo o carro quando um drone caiu ali na frente deles, ali na estrada, ou seja, no final das contas foram 2 pessoas mortas, 35 feridas, inclusive 5 crianças, né? Foram 6 ataques que atingiram alvos residenciais na cidade, entre drones e mísseis, também teve mísseis lá em Kharkiv, ou seja, mais um ataque covarde contra uma cidade pacífica, ataque contra civis, sem nenhum sentido isso, durante, supostamente, um cessar-fogo em alvos de energia. Você pode dizer que, mas Kharkiv não necessariamente atingiu alvos de energia, né? Só que, alguns dias atrás, a gente já tinha falado sobre isso, a Rússia atingiu Poltava. A região de Poltava é a grande região produtora de petróleo e gás da Ucrânia, e foi atingida por drones e mísseis russos, e atingiu um monte de coisa aqui. Os drones Shahed atingiram infraestrutura civil e também instalações de óleo e gás na região de Poltava, é o que diz aqui a matéria, ou seja, mais uma vez, flagrantemente a Rússia rompendo o cessar-fogo, né? E olha que esse cessar-fogo
acaba ajudando mais a Rússia do que a Ucrânia no final das contas, porque quem estava machucando muito a indústria de petróleo e gás russa eram os ucranianos no final das contas, né? Bom, tivemos uma outra notícia aqui que, na verdade, eu não sei muito bem o que fazer disso daqui. É uma limusine que era usada da frota russa presidencial explodiu no centro de Moscou, próximo de um prédio do FSB. Algumas pessoas estão dizendo que é um atentado contra o Putin, que tentaram matar o Putin, porque é uma limusine, na verdade um Aurus Senat, é uma espécie de limusine russa, que é um dos carros usados pelo Putin, que teria explodido lá na região central de Moscou. Não se sabe o motivo disso daqui, o que aconteceu, de que forma aconteceu, se teve alguém ferido, mas provavelmente não foi nada. Isso aqui parece mais um sobreaquecimento da limusine no final das contas, não teve nada demais isso daqui, né? De qualquer forma, tem gente falando que tentaram matar o Putin, não sei o que lá. Não creio que tenha sido isso, não. Bom, se tentaram, ótimo, excelente. Tomara que morra mesmo, tomara que acertem da próxima vez. E é muito mais provável isso ter sido coisa de russo do que coisa de ucraniano, tá? O Putin já está enfrentando uma séria resistência na Rússia, porque, de novo, né, tá todo mundo vendo que o cara, de novo, aquela história, o cara ser um ditador maníaco assassino, tudo bem, mas ser um ditador maníaco assassino burro, que começa a errar pra caramba, aí o pessoal começa a se incomodar no entorno dele ali, né? O canal de Telegram russo aqui traz informações sobre a região de Kurahov, né? Aqui está a tradução do que o pessoal falou aqui, e que eles estão dizendo que o inimigo, no caso os ucranianos, conseguiram avançar na direção de Kurahiv, né? Aqui, ó, os grupos de assalto foram enviados, mas não está conseguindo conter isso, e parece que os ucranianos conseguiram colocar um tanque e 3 blindados na direção de Rosliv. Ele está falando dessa região aqui, ó. Kurahov é aqui, ele tá aqui, ó, Rosliv, nessa região aqui, são os ucranianos avançando nessa região aqui em direção a Kurahov, né? Então é aqui que ele está falando, e segundo ele está dizendo, os ucranianos estão avançando por ali, os russos estão preocupados com isso daqui, né? Segundo eles estão dizendo aqui, parece que o inimigo foi completamente controlado, mas está numa posição ao sul do ponto notável, uma posição difícil, não sei o que lá. Bom, os russos estão dizendo que conseguiram parar os ucranianos aqui, a gente não sabe, alguma coisa está acontecendo aqui. A outra boa notícia que a gente tem está aqui no canal Reporting from Ukraine. Recomendo muito o canal RFU News aqui, Reporting from Ukraine, que fala sobre, ele sempre tem vídeos sobre a situação por lá, e ele está falando sobre a transformação da 3ª Brigada Ucraniana em um Arms Corps, né, um corpo de exército, né? Ou seja, é um aumento de cerca de 5 vezes. Para quem não sabe, a 3ª Brigada de Assalto Ucraniana originou-se no Batalhão Azov, né? O Batalhão Azov foi um batalhão que originalmente era um batalhão de civis e nunca teve nada de nazismo, isso tudo é propaganda russa, não teve nada de nazismo nessa história. Mas o Batalhão Azov surgiu de civis, torcedores de futebol de Kharkiv e Mariupol, que se uniram para combater os russos lá em 2014 e conseguiram retomar o Mariupol, tá? Um grupo de civis armados retomou Mariupol dos russos lá em 2014 e por isso que o Putin ficou tão chateado e começou essa campanha enorme de dizer que os caras são civis, são nazistas, fazer fotomontagem com eles com bandeira nazista, vários veículos da mídia tradicional socialista ocidentais fazendo reportagens, não porque a gente foi no batalhão nazista da Ucrânia, não sei o que lá, não tem nada de nazista no Azov, nunca teve nada disso, né? Inclusive tem um vídeo lá no Visão Libertária em que eu destaco toda essa história do Batalhão Azov, um batalhão civil, que aí depois foi incorporado dentro do exército ucraniano, se tornou uma divisão, um batalhão dentro do exército ucraniano, e foi crescendo, né? E agora passou de regimento a corpo de exército, aumentou 5 vezes de tamanho e está fazendo manobras bastante avançadas na região de Svatov, né? Então tem aqui o pessoal mostrando aqui os exércitos que eles fizeram, eles tomaram Nadia, a gente anunciou isso já há alguns dias, a tomada de Nadia, mas segundo eles estão dizendo, isso foi só um exercício. O pessoal está só se exercitando para fazer as operações mais avançadas nesse fronte por aqui. Isso é uma boa notícia, eles estão todos focados nas técnicas ocidentais de combate, o que é uma coisa muito positiva, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a grande briga dentro do exército ucraniano. O New York Times trouxe exatamente isso, né? Um monte de briga interna, justamente entre o modelo soviético e o modelo ocidental, né? E é uma boa notícia saber que o exército ucraniano está se ocidentalizando cada vez mais, né? Apesar das tentativas do New York Times de desacreditar esse movimento.
Bom, a gente tem algumas imagens aqui mostrando algo que a gente falou nos últimos dias, que são os ucranianos destruindo drones que destroem outros drones russos, né? Então aqui a gente tem dois drones ala russos e Supercam sendo destruídos por drones kamikazes ucranianos, né? Então tá aqui, são drones de vigilância, são drones muito caros, drones muito importantes, porque são drones que fornecem informações para outros ataques e estão sendo destruídos pelos drones ucranianos aqui. E aqui um outro caso de um outro drone ucraniano usando armas para derrubar drones. Então aqui ele não está, o drone está ali, ele é fuzilado e atingido e derrubado pelo outro drone. Então esse aqui não é um drone suicida, ele derruba o outro drone e volta para casa, né? É cada vez mais avançando essa guerra dos drones, cada vez mais se tornando uma guerra de drones mesmo, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre... Eu tenho que melhorar minha dicção. O pessoal tem falado que eu falo Instituto para Estudo da Guerra muito enrolado. Vou tentar falar mais claramente. Até porque, agora que os meus vídeos estão sendo traduzidos para o inglês, é importante eu ter uma dicção um pouco melhor. Vou tomar um pouco mais de cuidado com isso. Bom, oficiais ucranianos e americanos continuam a negociar termos de um cessar-fogo temporário no Mar Negro. A gente falou sobre isso, diz o Trump que continua avançando essa proposta, eu sou cético, acho que não vai sair nada, vamos ver o que sai disso daí. Mas o fato de eu achar que não vai sair nada é porque aquilo que eu falei para vocês. Nada interessa, nenhum meio termo interessa para o Putin. O Putin só se interessa pela derrota completa da Ucrânia, pela destituição do governo ucraniano, pelo domínio do povo ucraniano pelo povo russo. Então não vai sair nada desses acordos de cessar-fogo, porque o Trump está comprometido com o meio do caminho. Então não tem como eles chegarem em lugar nenhum, né? E uma das provas disso, do desespero russo, é justamente a tentativa patética deles, dessa reportagem aqui no New York Times. O New York Times é uma mídia tradicional socialista lá nos Estados Unidos, e eles trazem aqui uma grande reportagem contando a história secreta da guerra da Ucrânia, as brigas que teve entre os Zelensky e os generais, entre um general e outro, entre os generais americanos e os generais ucranianos, um monte de briga aqui, ou seja, de novo, querendo desacreditar os Zelensky, querendo desacreditar a liderança ucraniana. Muitas das coisas que eles falam aqui é apenas exagero de coisas que realmente aconteceram. Aconteceram? Sim, aconteceram. Mas eles colocam como se fosse uma briga, como se fosse uma traição. E não é nada disso. Numa guerra, naturalmente, você tem posições discordantes sobre o que acontece na linha de frente, sobre como proceder. É natural esse tipo de coisa, né? O fato do New York Times estar dando é um artigo enorme, meu amigo. Olha só, isso daqui, ó. Eu li essa coisa que eu levei mais de 2 horas para ler esse negócio todo aqui, ó. É enorme o negócio e todo o tom dele é esse. É um tom de criticar a liderança do Zelensky, criticar a liderança dos generais ucranianos nessa guerra e dizer que os americanos estão muito insatisfeitos e coisa e tal. De novo, é o Putin mexendo as cordinhas dele na imprensa tradicional socialista para tentar fazer o Trump abandonar a Ucrânia totalmente. É a única coisa que interessa para o Putin, é isso, né? Só para vocês terem uma ideia, o pessoal está trazendo aqui um trecho dessa história, que foi, esse trecho eu gostei, tá? É do afundamento do Moskva, né? Isso tá aqui também, ó, eu acho que é melhor de ver aqui na reportagem, porque eu vou dar uma olhada em todos os pontos aqui, né? E o tom que eles colocam aqui é que a Ucrânia não teria sobrevivido sem os Estados Unidos. Os Estados Unidos é fundamental para a Ucrânia, que se os Estados Unidos pararem de ajudar a Ucrânia acaba. Esse é o tom que eles colocam aqui, que é tudo necessário, que foi um trabalho a 4 mãos, e isso é justamente a narrativa russa, de que estão brigando com a OTAN, estão brigando com os Estados Unidos, que a Ucrânia sozinha já teria perdido a guerra, o que é falso. A Ucrânia segurou os russos até junho de 2022 sem ajuda nenhuma ocidental. Ah, tinha Javelin. Porra, Javelin, cara. Para com isso, né? Enfim, aí eles trazem várias coisas aqui, né? Não vale a pena falar sobre todo o negócio, mas eles falam aqui, a primeira fase que foi a questão da confiança, né? Que num primeiro momento houve muita dúvida. Repara que quando eles começam a conversa, a Ucrânia já tinha limpado tudo aqui o norte da Ucrânia, a grande tentativa do Putin, que ele achava que ia conseguir derrubar o governo ucraniano, metendo o pé na porta, né? Entrando com muita força aqui no norte, já tinha dado errado, os ucranianos já tinham liberado toda a parte norte aqui. É aí que os Estados Unidos começaram a entrar nesse processo, né? E na negociação eles falam aqui sobre a briga que havia entre os generais ucranianos, já naquela época, entre o Syrskyi
e o Zaluzhny, né? O Zaluzhny foi o general ucraniano principal até meados de 2023, até o final de 2023, na verdade, e o Syrskyi assumiu depois. Só que eles falam o seguinte, o Syrskyi ele é mais sênior do que o Zaluzhny. Ele deveria ser o escolhido para comandar o exército ucraniano lá atrás. Mas o que aconteceu depois da invasão russa em 2014 da Crimeia e de parte do Donbás? O Zelensky, na verdade, na época, o Poroshenko, ele queria que o exército ucraniano se ocidentalizasse. A Ucrânia tomou essa decisão de ocidentalizar o seu exército porque sabe que usar as técnicas soviéticas nunca conseguiria ganhar da Rússia numa nova tentativa de invasão russa, no que estavam absolutamente corretos. Foi um dos grandes erros do Putin. O Putin achou que quando invadisse Kiev aqui, que ia encontrar a mesma facilidade que encontrou quando invadiu a Crimeia. Ele conseguiu invadir a Crimeia muito fácil. Por quê? Porque o exército ucraniano era um exército muito soviético ainda, muito ligado ao modo de guerra soviético e, portanto, previsível para os russos, né? Nesse meio tempo, de 2014 até 2022, o exército foi modernizado, um monte de coisa foi alterada, um monte de técnicas novas foram aprendidas, e justamente muito nessa ideia de ocidentalizar o exército. O Zaluzhny é o cara que era a novidade, era o cara que ocidentalizava mais a coisa. O Syrskyi é um cara mais tradicional. Não estou dizendo que é melhor ou pior. De novo, esse tipo de coisa é natural. É lógico que num grande exército, numa grande companhia, você vai ter um monte de pessoas que pensam diferentes. Não quer dizer que eram brigados. Em momento algum teve briga. A matéria aqui fala que tinha uma disputa de egos e não sei o que. Ela coloca a coisa justamente como o Zelensky não tem controle sobre o próprio exército, porque brigou o Syrskyi com os Zaluzhny, não sei o que lá. Até que quando teve a falha na contraofensiva de 2023, ele substituiu o Zaluzhny pelo Syrskyi, né? Foi o que aconteceu de fato, mas, segundo eles dizem aqui, a culpa da falha foi do Syrskyi, porque o Syrskyi queria botar tropas em Bakhmut, né? Enquanto os ocidentais e o Zaluzhny queria focar tudo em Melitopol. Enfim, a matéria é bem chata nesse aspecto de criticar, e ainda diz que traíram os americanos em várias situações, que exigiram coisas. E aí, uma das coisas que eles contam aqui como grande traição, essa questão do Moskva, né? Em meados de abril de 2022, 2 semanas antes de começarem as conversas entre russos e ucranianos, né, ainda estava construindo a confiança para trabalharem juntos, aconteceu, no meio de uma chamada, um oficial sênior disse, estava conversando com os ucranianos e estavam fazendo reconhecimento no Mar Negro. E aí viram o Moskva. E os americanos falaram, olha lá, ali o Moskva. Aí os ucranianos falaram, oh meu Deus, que bom, obrigado, tchau. E foram lá e afundaram o Moskva. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que os ucranianos meio que traíram os americanos, que os americanos não era para terem atingido no Moskva, os americanos não sabiam que eles tinham capacidade sequer de atingir o Moskva, né? O afundamento do Moskva foi um sinal de triunfo, uma mostra da habilidade ucraniana, porque foi usado o Neptune, um míssil desenvolvido 100% na Ucrânia, e o episódio também refletiu nessa briga, nesse relacionamento falso entre Ucrânia e América, que teve uma briga ali. Os americanos ficaram nervosos porque os ucranianos não avisaram para eles que iriam atirar. Por que precisava avisar? Nesse momento não tinha acordo nenhum ainda, como ele próprio está falando aqui. Foi a fase inicial de negociação, que eles estavam ainda negociando como é que seria a parceria entre ucranianos e americanos. Por que tinha que avisar, pô? E a administração Biden não tinha intenção de permitir que os ucranianos atacassem um símbolo potente da poderio russo, e os ucranianos foram lá e derrubaram. Porra, que troço é esse? É o que eu falo para vocês, a palmolescência do Biden, putz, não posso usar mais esses termos agora, né? Porque se vai traduzir para o inglês, como é que o tradutor vai traduzir palmolescência? Essa hesitação do Biden, esse medo do Biden, né, de provocar os russos, foi grande parte do problema, né? E que muito diz que continua, né? Isso já vinha com Obama, esse medo de enfrentar os russos, e continua com Trump agora. Não mudou em nada esse respeito desmedido pelos russos, que na verdade não tem motivo de ser. A Rússia é um país quebrado, que não tem chance nenhuma, militarmente está ferrada. E ele continua contando aqui como é que teve toda essa briga, sempre do Syrskyi e o Zaluzhny brigando, e depois começou a ajuda militar americana pelos M777, que são os obuses, né, os obuseiros, e de fato foi a primeira arma que chegou. Depois chegaram os HIMARS,
Cara, é uma coisa bem detalhada contando aqui. Aí os ucranianos conseguiram livrar aqui Kharkiv e livrar Kherson. Mas mesmo nisso daqui, eles falam que teve desentendimento, porque uns queriam continuar aqui em Kherson e os americanos não queriam, e queriam fazer outras coisas e não sei o que lá. Dá a entender que os americanos proibiram os ucranianos de atravessar o Dnipro e ir até a Crimeia. Aí os americanos falam que não. Ou seja, eles colocam tudo isso aqui como se fosse uma grande briga, né? E dão a entender que o Zelensky não tinha controle. O Zelensky estava ali sentado sem controlar nada, os generais fazendo as coisas que queriam e não sei o que lá. De novo, qual que é o objetivo dessa grande coisa aqui, né? Assim, por um lado você tem legal a explicação do que aconteceu, de muita coisa aqui é verdade, tem base na realidade, mas há claramente um exagero no termo de briga, no termo de conflito entre as partes aqui, claramente visando influenciar o público americano. Por quê? O que aconteceu? Como a gente viu, o Trump entrou querendo bater na Ucrânia, só que ele tentou bater na Ucrânia, bateu no muro, porque percebeu que a população, que a opinião pública americana é radicalmente contrária a isso, até os republicanos são contra isso. Aí, ou seja, ele teve que voltar atrás, teve que ir para o meio termo. E para o meio termo não interessa para o Putin. O que o New York Times está tentando aqui? Está tentando de novo tentar convencer os americanos a abandonar a Ucrânia para que o Trump possa abandonar a Ucrânia e assim atender ao Trump. Né? Um absurdo essa matéria aqui. Aí ele conta outras coisas, fala sobre o ataque naquela escola 19 ali em Makivka, né, que foi na virada do ano de 2022 para 2023, a gente falou sobre isso aqui no canal também, fala sobre a ofensiva aqui em Tokmak, em direção a Melitopol, que, segundo ele diz aqui, a culpa por não ter funcionado foi do Syrskyi, que queria também tomar Bakhmut, e aí desviou tropas daqui para Bakhmut, e aí acabou atrapalhando o avanço ali. Os ucranianos contam outra história. O problema que eles tiveram é que os russos sabiam de todos os planos deles aqui na região de Tokmak, ou seja, a impressão que dava é que o Biden, para negociar alguma coisa com o Putin, entregou os planos todos para o Putin, ou então é vazamento mesmo, né? A gente sabe que aparentemente o Dodge americano é uma peneira em termos de vazamento, tanto que os ucranianos não falam mais nada sobre isso, não falam mais nada sobre as iniciativas dele com os americanos. E como os russos sabiam todos os movimentos ucranianos aqui, aí é lógico, foi fácil eles impedirem esse movimento, né? Outra coisa que eles falam aqui é que o ataque em o ataque em Kursk, aqui, ó, foi uma quebra de confiança, porque os ucranianos não avisaram os americanos e que quebraram a confiança dos americanos ao invadir Kursk com equipamento americano, sem avisar os americanos, sem pedir por favor, sem pedir com licença. E aí, ou seja, o que acontece nessa história, né? Exatamente, foi o fato de que quando falaram com os russos onde é que seria o ataque aqui, os americanos vazaram tudo para os russos, dessa vez eles fizeram um ataque sem vazar nada para os americanos, né? E aí os americanos não vazaram para os russos, os ucranianos conseguiram a iniciativa aqui em Kursk, muito bem feita no final das contas, né? E estão tratando aqui como uma quebra de confiança, porque tadinho, nós não sabíamos russos, desculpa aí os ucranianos que fizeram essa maldade de invadir Kursk, nós americanos somos inocentes, a gente não sabia disso e não sei o que lá. Chega a ser patética essa matéria aqui do New York Times, né? Não vai ter o efeito que eles esperam, mas não deixa de ser uma discussão interessante aqui sobre os ataques ucranianos e coisa e tal, sobre como é que foi toda a gestão dessa guerra, só com um tom muito crítico à Ucrânia. E esquecem de mostrar que, na verdade, do lado russo a confusão foi muito maior, né? Os russos esperavam resolver essa guerra em poucas semanas, é óbvio que eles esperavam isso. E se ferraram completamente nisso daqui. Estão hoje numa posição muito pior do que estavam lá atrás. Bom, o Next está trazendo a informação de que talvez Kiev tenha que escolher ou a influência americana ou o controle russo. Só que a influência americana que ele diz aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que se a Ucrânia vai escolher entre influência americana e controle russo, vai escolher a influência americana, não tem dúvida. Agora, o acordo de minerais é muito pior do que isso. Caralho, usaram uma coisa de inteligência artificial aqui feia pra caramba, né? A mão do Trump de coisa aqui. Bom, enfim. O fato é que isso quem está dizendo é o Independent, né? O The Independent. Porque os americanos querem todos os minerais da Ucrânia e coisa e tal. Isso aí não é aceitável, pô. Não, influência americana é uma coisa. Isso eu acho que Kiev não teria problema nenhum com influência americana. Outra coisa diferente é dar tudo da Ucrânia para os Estados Unidos. Aí é outra coisa, né? Bom, e por outro lado a gente tem essa matéria que saiu aqui sobre as dificuldades que Moscou está tendo no início de 2025 com a indústria manufatura. A gente alertou para isso lá atrás.
O que está acontecendo? O Putin colocou o Estado russo em forma de máquina de guerra, economia de guerra. Isso é uma coisa muito positiva, você consegue obrigar todas as empresas a produzir coisas para a guerra, não precisa pagar, não precisa livre mercado, não precisa nada, você dá ordem para produzir. Só que isso não dura muito tempo. Como todo comunismo, depois de um tempo as empresas começam a quebrar. E a gente teve notícias de empresas que não estavam recebendo do governo russo, ou empresas que estavam tendo que trabalhar com prejuízo, e no final das contas as empresas quebram. Chega uma hora que elas não conseguem, não é uma questão de você dar ordem para a pessoa fazer, ela simplesmente não consegue mais se levantar, não consegue mais fazer as coisas, né? Não basta a ordem. A economia de guerra funciona bem por um período. Os russos usaram justamente o ano de 2024, esse período todo. No final do ano já começou a aparecer que essa economia de guerra russa está quebrando, está indo para o buraco. Os ucranianos podem fazer isso agora, podem determinar a economia de guerra na Ucrânia, vai pegar os russos desprevenidos nesse momento. Não sei se é isso que eles vão fazer. Mas enfim, o fato é que as fábricas de Moscóvia, Moscóvia é como os ucranianos chamam a Rússia, né? Como estão chamando agora de forma depreciativa, e faz muito sentido, eu devia usar esse termo também, Moscóvia. Está mostrando aqui como é que tem um monte de problemas de produção agora na Moscóvia, né? E, inclusive, os propagandistas russos estão falando aqui como é que o objetivo de desmilitarização da Ucrânia, na verdade, funcionou em reverso, né? Ou seja, os russos queriam desmilitarizar a Ucrânia, no final das contas, a Ucrânia se militarizou com armas ocidentais de forma muito mais forte. Hoje tem um exército muito mais capaz do que a Rússia, no final das contas. Enfim, é isso daí. Deu errado essa coisa. E a propaganda russa em grandes mídias lá nos Estados Unidos não vai resolver o problema. Tenho certeza que esse relato aqui... O New York Times toma um cuidado danado para não criticar diretamente a Ucrânia, porque eles sabem que boa parte da audiência deles, que são os democratas, é favorável à Ucrânia em grande parte. Então, eles tomam o maior cuidado de contar a coisa com uma história. Estamos contando uma história e coisa e tal, mas é claramente crítico o termo deles, é claramente crítico a coluna deles aqui, né? E bom, para terminar, só para lembrar vocês, o Lula falou um monte de merda sobre o Zelensky. Normal aqui, ó. Essa semana eu tenho um telefonema do Zelensky. Eu vou conversar. Eu espero que ele esteja preocupado com a paz, porque até então ele não estava. Ele achava que o Putin tinha que aceitar o acordo do jeito que ele queria. E não é assim. Ninguém é senhor da razão, ninguém pode impor sua verdade. Caralho, idiota, o Zelensky foi invadido, a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Não tem esse negócio de, que tem que aceitar a verdade, coisa tem que aceitar o meio termo. Então se a Rússia invadir o Brasil, invadir a Amazônia, a gente tem que negociar também um meio termo com a Rússia, é isso? Que coisa mais idiota, né? Mas eu vou falar mais sobre esse caso aqui do idiota do Lula, lá no vídeo, lá no Ancapsu. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, para quem quiser ver o vídeo inteiro por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.